Hoje em dia, existem muitos tipos de personalidades no mundo, mas 3 em específico se apresentam com mais força nos jovens. E o mais curioso é que elas não aparecem como fases de vida, mas como versões diferentes de você mesmo, que se revezam o tempo todo. A primeira é aquela que você mostra quando tá feliz, conversando, rindo, se sentindo bem com os amigos, geralmente na escola ou em qualquer lugar onde o clima seja leve. A segunda é quase o oposto. Você chega em casa e sente como se a sua bateria social tivesse descarregado. Coloca músicas tristes, assiste vídeos melancólicos. Eu fiquei vazio. Nada que vale a pena. Quem quer cozinhar para um fracassado? Desculpe, mas não. É tarde demais pra isso. E mesmo sem estar mal de verdade, começa a entrar nesse estado, até acreditar que é esse o seu eu real. E aí vem a terceira, a mais rara, mas também a mais intensa. O momento agora eu mudo. É quando você enxerga defeitos em si mesmo e nas pessoas ao seu redor, se afasta, tenta ser diferente, sério, focado. Parece a sua versão mais realista. Mas, por alguma razão, essa fase nunca dura para sempre. O ciclo recomeça e você retorna à primeira face, rindo como se nada tivesse acontecido. O nome disso? O paradoxo da tripla personalidade. Um looping psicológico que prende muita gente sem que ela perceba. A questão é, será que essas 3 versões são máscaras que você veste? Ou será que nenhuma delas é de fato você? Vamos olhar mais de perto cada uma dessas faces que parecem nos dominar. A primeira, a da alegria e da conexão social, é a que todos conhecem. Ela é contagiante, leve e faz você se sentir aceito. É a versão que você mostra quando quer pertencer, quando quer rir com os amigos ou simplesmente não quer carregar o peso do mundo. Mas há um detalhe sutil. Ela depende do contexto externo. Ela floresce com risos, com energia alheia, com o calor da companhia. Sozinha, em silêncio, essa face tende a desaparecer, mostrando que nem toda a felicidade é completamente sua. Parte dela é emprestada do ambiente, como se fosse uma bateria recarregada por estímulos externos. A segunda face, a da melancolia, é mais traiçoeira. Ela parece surgir do nada, mas na verdade é cultivada pelos hábitos silenciosos do dia a dia. Vídeos que dramatizam a tristeza, músicas que reforçam a sensação de vazio, pensamentos que giram em círculos. Muitas vezes você nem está realmente triste, mas ao se comportar como se estivesse, você internaliza essa versão de si mesmo. E aí está o perigo. Tornar-se o que você finge sentir é muito mais fácil do que parece. Essa face ensina que sentir-se triste sem motivo aparente pode se tornar uma identidade, corroendo lentamente a energia vital e a espontaneidade. A terceira face, a da motivação e da reflexão intensa, é rara, mas profundamente significativa. É a versão que desperta a consciência, a percepção das próprias falhas e dos padrões nos outros. Ela surge como um lampejo de clareza quando você percebe que pode ser diferente, que pode se reinventar. É a face mais próxima da sua individualidade verdadeira, porque não depende do riso dos outros nem do consumo de melancolia para existir. No entanto, sua instabilidade faz com que seja fugaz, frequentemente engolida pelo ciclo que retorna à alegria ou à tristeza. O desafio, então, não é eliminar essas faces, mas transformá-las. A chave está em observar cada uma sem se identificar cegamente com ela. A primeira face pode se tornar uma fonte de alegria autêntica, se você aprender a desfrutá-la sem depender totalmente dos outros. A segunda face, embora natural, deve ser reconhecida como um reflexo passageiro, não como um destino inevitável. A terceira face, o lampejo de motivação, deve ser cultivada, estendida e integrada, permitindo que a reflexão consciente influencie todas as outras experiências. Quando você começa a perceber que cada face é apenas uma expressão momentânea e não a definição absoluta de quem você é, algo muda. A individualidade começa a emergir. Você pode rir com os amigos sem se perder, sentir melancolia sem ser consumido por ela e motivar-se para mudar sem cair em ciclos repetitivos. É nesse espaço de consciência que as 3 faces deixam de controlar você e passam a ser ferramentas para explorar a complexidade de quem você realmente é. O paradoxo da tripla personalidade, então, deixa de ser um loop aprisionador e se torna um mapa interno.
Cada face revela aspectos valiosos da sua psique, e a jornada consiste em integrar essas versões em uma identidade coesa, consciente e autêntica. O verdadeiro eu não é uma das faces isoladas, mas a habilidade de navegar entre elas, extraindo aprendizado e força de cada uma, construindo uma singularidade que ninguém mais pode replicar. Imagine que essas 3 faces não surgem por acaso. Existe algo mais profundo, quase invisível, que mantém o jovem preso nesse ciclo. Uma combinação de fatores psicológicos, sociais e culturais que se entrelaçam de maneira complexa. Para entender, precisamos olhar para a mente humana com atenção filosófica e psicológica. Carl Jung falava sobre a sombra, aquela parte de nós mesmos que escondemos, que negamos ou que ignoramos. No caso da tripla personalidade, a face melancólica é uma sombra coletiva da juventude. Ela se alimenta não apenas da solidão, mas também de uma cultura que valoriza a exposição do sofrimento online, transformando tristeza em um espetáculo, reforçando padrões que nos mantêm presos. Ao assistir vídeos tristes ou ouvir músicas melancólicas repetidamente, o jovem internaliza um estado emocional que muitas vezes nem sente de verdade, mas que se torna real pelo simples hábito e repetição. Nietzsche, por sua vez, nos oferece outra perspectiva. A ideia de que o ser humano precisa enfrentar seus próprios paradoxos e contradições para criar sentido. A primeira face, aquela alegre, social e conectada, muitas vezes mascara insatisfação ou superficialidade. É fácil sorrir com os amigos, mas mais difícil olhar para si mesmo com honestidade. A face motivada, que surge nos momentos de reflexão intensa, é a tentativa de Nietzsche de transvalorizar a própria existência, de transformar os defeitos e limitações em aprendizado e crescimento. Mas aqui está o conflito. Essa face é fugaz. O jovem não consegue sustentá-la sozinho, porque os outros 2 estados continuam a exercer pressão sobre sua psique. Jean-Paul Sartre nos lembra de um ponto crucial. A liberdade do indivíduo sempre existe, mas é limitada pelas circunstâncias e pela percepção que os outros têm de nós. A alegria exibida em público não é apenas uma escolha, mas também uma performance social. A melancolia interna é reforçada por um ambiente saturado de estímulos digitais e por expectativas implícitas de como se deve sentir ou se comportar. A motivação passageira, embora autêntica, luta contra forças externas e internas que constantemente puxam o jovem de volta aos ciclos automáticos de comportamento. Viktor Frankl acrescenta outro nível de compreensão. O sentido da vida não é dado, mas descoberto. No paradoxo da tripla personalidade, o jovem frequentemente se perde porque não encontra significado em nenhuma das faces de forma plena. A alegria é transitória, a melancolia é passiva e a motivação é instável. Sem uma percepção consciente do que realmente importa, cada face se torna apenas um reflexo superficial, uma resposta automática a estímulos internos e externos, mantendo o ciclo girando sem pausa. A neurociência moderna reforça essas ideias. O cérebro jovem é altamente plástico, sensível a recompensas sociais e estímulos emocionais. A liberação de dopamina ao interagir socialmente reforça a primeira face. A imersão repetida em conteúdos tristes ativa circuitos de emoção negativa e reforça a segunda face. E a terceira face, ligada à motivação e à autorreflexão, depende de estruturas cerebrais que ainda estão em desenvolvimento, razão pela qual ela é instável e difícil de sustentar. O resultado é um looping neuroquímico e psicológico que se repete diariamente, quase inevitavelmente. A sociedade também contribui silenciosamente. A valorização da performance digital, das comparações constantes nas redes sociais e da exposição do eu emocional cria um ambiente em que os jovens aprendem a alternar entre personalidades como estratégia de sobrevivência social. É um ciclo reforçado culturalmente. Rir com os amigos, se entristecer em privado e se motivar momentaneamente. Cada face é condicionada por forças invisíveis, desde algoritmos de recomendação até expectativas familiares e escolares. Assim, o paradoxo da tripla personalidade é tanto um fenômeno individual quanto coletivo. Ele não surge apenas de problemas pessoais, mas de uma interseção de fatores psicológicos internos, pressões sociais e condicionamentos culturais. Cada jovem que passa por esse ciclo está inconscientemente navegando entre essas forças, muitas vezes sem perceber que elas estão moldando sua identidade, suas escolhas e até sua percepção de realidade.
O ponto crucial é que entender essas raízes não é apenas um exercício acadêmico, é uma oportunidade de reconhecer que, apesar da força dessas influências, há um caminho para a consciência e a autonomia. O primeiro passo para romper o ciclo é perceber que essas faces não são você por completo, mas manifestações de forças internas e externas que podem ser observadas, compreendidas e finalmente integradas. No próximo passo, vamos explorar como esse ciclo silencioso molda a realidade do jovem, criando consequências invisíveis que afetam não apenas o comportamento, mas também relacionamentos, saúde mental e percepção de si mesmo. É hora de olhar para o que está acontecendo fora da consciência e entender o impacto real do paradoxo da tripla personalidade. Pense por um instante no efeito silencioso que essas três faces têm sobre a vida de um jovem. Cada face, isoladamente, parece inofensiva. Sorrir com amigos, mergulhar na melancolia ou buscar motivação. Mas quando combinadas em um ciclo contínuo, elas criam consequências profundas que muitas vezes passam despercebidas. A primeira face, a social e feliz, pode gerar dependência emocional de estímulos externos. O jovem aprende a medir seu valor pelo reflexo nos olhos dos outros. Cada risada, cada aprovação social se torna uma espécie de combustível. Mas quando esse estímulo desaparece, surge o vazio. A dependência de reconhecimento alheio impede a construção de uma autoestima sólida. A alegria se torna frágil, efêmera, e a pessoa sente que nunca é suficiente fora do contexto social. A segunda face, a melancólica, reforça padrões de pensamento negativo e autoimagem distorcida. A repetição de vídeos tristes, músicas e comportamentos internalizados cria um ciclo de autossugestão. Estou triste, logo sou assim. O cérebro jovem é impressionavelmente maleável, e essa repetição fortalece circuitos neurais que consolidam a tristeza como estado padrão. O efeito invisível, ansiedade, falta de motivação e, em alguns casos, depressão silenciosa. Tudo isso ocorre mesmo sem grandes eventos externos, apenas pelo simples ato de viver dentro desse padrão emocional repetitivo. A terceira face, a da motivação e reflexão intensa, também carrega suas armadilhas. Embora seja a mais próxima da autenticidade, seu surgimento intermitente gera frustração. O jovem percebe suas falhas, quer mudar, se afasta, se esforça para ser diferente, mas logo o ciclo retorna. Esse constante vai e vem provoca desgaste emocional, sensação de impotência e dúvidas sobre a própria capacidade de transformação. A motivação, em vez de ser libertadora, pode se tornar mais uma fonte de pressão interna. Além do impacto individual, essas faces moldam silenciosamente as relações sociais. Amigos percebem padrões de comportamento que mudam constantemente, dificultando a construção de vínculos profundos e consistentes. A família observa flutuações emocionais que parecem incompreensíveis. E nas redes sociais, o jovem alterna entre versões de si mesmo, transmitindo sinais contraditórios que reforçam a sensação de desconexão e isolamento. Os vieses cognitivos tornam tudo ainda mais sutil. O viés de confirmação faz com que cada face busque evidências que reforcem sua própria existência. A face alegre encontra sinais de aceitação, a melancólica absorve tristeza do ambiente, e a motivada interpreta erros como falhas pessoais a corrigir imediatamente. Esses filtros invisíveis distorcem a percepção de realidade, tornando difícil ver o ciclo em sua totalidade. Neurologicamente, o cérebro dos jovens está em constante desenvolvimento, especialmente as regiões ligadas à regulação emocional e ao controle de impulsos. Esse desenvolvimento ainda em progresso aumenta a sensibilidade aos loops emocionais e às oscilações entre as três faces. É como se uma rede elétrica mal calibrada tentasse alimentar simultaneamente três sistemas distintos, gerando sobrecarga silenciosa e constante tensão interna. A cultura digital intensifica o ciclo. A exposição constante a conteúdos cuidadosamente projetados para despertar emoções, risos fáceis, tristeza compartilhada, motivação rápida, atua como um reforço externo que mantém as três faces em movimento. Algoritmos, notificações e feedback social contínuo moldam hábitos que podem se tornar automáticos, sem que o jovem perceba que está sendo conduzido por forças externas tanto quanto pelas internas. O resultado de tudo isso é uma geração que aprende a se adaptar, mas raramente se encontra. Há habilidades sociais afiadas, empatia, consciência das próprias emoções, mas também a exaustão silenciosa, instabilidade emocional e dificuldade de construir identidade sólida. O paradoxo da tripla personalidade não é apenas psicológico, é existencial. Ele molda percepções de si mesmo, limita a liberdade emocional e cria padrões que podem se estender por toda a vida adulta, se não forem reconhecidos e transformados. Apesar disso, há um caminho de saída. O primeiro passo é tornar visível o invisível.
perceber os ciclos, nomear as faces, entender os padrões que se repetem. Somente quando se enxerga o mecanismo é possível começar a interferir nele conscientemente, transformando hábitos, escolhas e perspectivas. Reconhecer as consequências invisíveis não é um ato de desespero, mas de poder, a base para qualquer mudança real. No próximo passo, vamos explorar a rebelião. Como se libertar? Estratégias práticas e filosóficas para assumir controle sobre essas faces, romper o looping e cultivar uma individualidade autêntica. É aqui que o jovem deixa de ser vítima do paradoxo e se torna autor da própria identidade. Imagine acordar um dia e perceber que você tem vivido no piloto automático, preso entre 3 versões de si mesmo, sem nunca realmente escolher quem quer ser. Esse reconhecimento é o ponto de partida para a rebelião. A decisão consciente de romper o ciclo e assumir controle sobre a própria identidade. O primeiro passo é observar. Observar sem julgar. A face alegre, a melancólica e a motivada não precisam ser eliminadas, precisam ser compreendidas. Ao identificar quando cada face aparece e quais gatilhos a alimentam, você transforma o invisível em visível. Essa consciência cria um espaço entre o estímulo e a reação, permitindo que você escolha como responder. Por exemplo, ao perceber que a tristeza surge por hábito e não por necessidade emocional real, você pode interromper o ciclo e se engajar em atividades que fortalecem a energia interna, em vez de simplesmente alimentar a melancolia. Em seguida, a integração das faces se torna essencial. Cada uma delas contém uma lição valiosa. A alegria ensina conexão. A melancolia ensina introspecção e sensibilidade. A motivação ensina disciplina e autoconsciência. A rebelião não é suprimir, mas usar essas lições para construir uma versão de si mesmo mais consistente e autêntica. Ao praticar essa integração, a individualidade começa a emergir como uma força coesa, que não depende exclusivamente das circunstâncias externas, nem de hábitos automáticos. Filosoficamente, podemos recorrer a Nietzsche, que propõe a ideia do amor fati, amar o próprio destino e assumir total responsabilidade pela própria vida. Aplicando isso à tripla personalidade, o jovem aprende a aceitar cada face como parte de sua realidade, mas sem se submeter cegamente a elas. É um ato de coragem, reconhecer os ciclos emocionais e decidir conscientemente como agir, em vez de reagir mecanicamente aos mesmos padrões de sempre. A prática de mindfulness e reflexão também desempenha um papel crucial. Ao observar os pensamentos e emoções em tempo real, você descobre que eles são passageiros, que cada face é um fluxo, não um estado fixo. Essa percepção permite interromper os loops automáticos, escolher comportamentos alinhados com seus valores e criar hábitos que fortalecem a autenticidade. Pequenas mudanças, como escrever sobre seus sentimentos, estabelecer rotinas conscientes ou buscar experiências significativas, podem ter um impacto profundo. Além disso, a rebelião exige ação externa. A motivação passageira, quando aplicada de maneira estratégica, se torna poderosa. Escolher se afastar de ambientes ou estímulos que reforçam padrões negativos, cultivar relacionamentos que apoiam o crescimento e investir em projetos que tragam propósito pessoal são formas de transformar insight em realidade concreta. É a diferença entre apenas refletir sobre a vida e começar a moldá-la de fato. Histórias de jovens que romperam ciclos semelhantes demonstram que a mudança é possível. Pessoas que aprenderam a reconhecer suas múltiplas faces conseguiram transformar ansiedade e instabilidade em foco e criatividade. Elas descobriram que a chave está em manter a consciência constante, aplicar disciplina emocional e permitir que cada face contribua para um todo integrado, em vez de dominar isoladamente. Por fim, a rebelião é também um ato de liberdade. É perceber que você não é apenas a soma das suas 3 faces, mas o agente consciente que pode escolher quais aspectos da psique nutrir e expandir. Ao assumir essa posição, o looping deixa de ser uma prisão e se transforma em uma ferramenta de autoconhecimento e fortalecimento. Cada face passa a servir como guia, não como grilhão. No próximo passo, a jornada chega ao seu clímax. A verdade final, a realização mais poderosa que redefine como o jovem enxerga a realidade, a identidade e o potencial de sua própria vida. Imagine perceber finalmente que todas essas 3 faces, a alegre, a melancólica e a motivada, não são rivais, inimigas ou algo a ser derrotado. Elas são, na verdade, partes de um mesmo fluxo, manifestações de uma mente complexa que ainda está aprendendo a se conhecer. O paradoxo da tripla personalidade deixa de ser uma prisão quando você entende que ele é, antes de tudo, um mapa. Um mapa de você mesmo. A grande revelação é que o eu verdadeiro não é uma dessas faces isoladas, nem uma síntese perfeita delas.
O verdadeiro eu é o observador consciente, a força que vê cada versão de si mesma surgir, brilhar e desaparecer sem se perder no ciclo. É a percepção de que você pode rir com os amigos, sentir melancolia ou buscar motivação intensa, mas que nada disso define seu valor ou identidade permanentemente. Cada estado é temporário e cada face oferece aprendizado, força e insight. Jean-Paul Sartre dizia que somos condenados a ser livres, e é exatamente isso que acontece aqui. Você não pode escapar da responsabilidade de viver sua vida, mas pode escolher como reagir aos ciclos internos. Cada face se torna uma oportunidade, não um obstáculo. A alegria ensina prazer e conexão. A melancolia, introspecção e sensibilidade. A motivação, disciplina e autoconhecimento. Quando você integra essas lições, constrói uma individualidade que transcende o looping, uma identidade consciente e flexível, capaz de navegar entre estados emocionais sem se perder. E há algo ainda mais profundo. Ao compreender e aceitar a própria tripla personalidade, você começa a enxergar os outros de forma diferente. As pessoas ao seu redor também são múltiplas, cheias de faces que aparecem e desaparecem conforme contextos e estímulos. O mundo deixa de ser uma série de desafios externos a serem enfrentados e se transforma em um reflexo da complexidade humana. Você entende que o caos emocional é natural, que cada pessoa é um universo de possibilidades e que a verdadeira conexão nasce do reconhecimento dessa multiplicidade. Nietzsche nos inspira mais uma vez. Ao abraçar cada face sem resistência, você cria seu próprio destino. O ciclo deixa de ser prisão e se torna um laboratório interno, onde cada experiência contribui para o crescimento e a construção de sentido. A melancolia deixa de assustar, a alegria deixa de depender do externo e a motivação deixa de ser fugaz. Você se torna autor da própria história, capaz de escrever capítulos conscientes, em vez de apenas reagir aos padrões automáticos da mente e da sociedade. A transformação é tanto psicológica quanto existencial. Psicologicamente, você conquista estabilidade emocional e resiliência. Existe um espaço entre estímulo e reação, um controle interno que permite agir com intenção. Existencialmente, você encontra significado. A vida não é apenas um looping de estados passageiros, mas uma oportunidade de aprendizado, criação e evolução pessoal. O paradoxo da tripla personalidade, que antes parecia confuso e cruel, revela-se como um convite à autodescoberta e à liberdade interior. E no final, a verdade mais poderosa é simples e profunda. Você não precisa escolher apenas uma face. Você não precisa se definir por um estado isolado. A individualidade autêntica surge quando cada face é reconhecida, compreendida e integrada em uma identidade consciente. O looping deixa de controlar você, porque você aprendeu a navegar nele com sabedoria. Você descobre que cada versão de si mesmo é útil, que todas têm valor e que a soma dessas experiências constrói o indivíduo único que você realmente é. Em termos poéticos, é como dançar em 3 ritmos diferentes, sem nunca perder a melodia que é sua. Cada passo, cada gesto e cada emoção contribuem para uma coreografia própria, complexa, fluida e bela. O ciclo deixa de ser sofrimento e se torna expressão. O paradoxo se torna arte. E a vida passa a ser vivida com consciência, autenticidade e plenitude. E assim, o jovem que antes se sentia perdido entre 3 personalidades descobre que a verdadeira liberdade não é eliminar partes de si mesmo, mas aprender a ser o maestro de todas elas. Cada face, cada emoção e cada impulso tornam-se ferramentas para criar uma narrativa única e poderosa. O paradoxo da tripla personalidade deixa de ser um enigma a ser resolvido e se transforma no mapa que guia o jovem à realização mais profunda, a compreensão de que a própria mente é o terreno fértil onde a individualidade floresce. No fim das contas, o paradoxo da tripla personalidade não é uma maldição, mas um convite à consciência. Cada face, a alegria social, a melancolia cotidiana e a motivação reflexiva carrega lições essenciais sobre quem você é e quem pode se tornar. O verdadeiro eu não é apenas uma delas, mas a capacidade de observar, compreender e integrar todas elas em uma identidade autêntica. Ao perceber esse ciclo e aprender a navegar nele com atenção e intenção, você transforma o que parecia um looping infinito em um mapa de autodescoberta. O paradoxo deixa de aprisionar e passa a guiar, revelando que cada emoção, cada impulso e cada face são ferramentas para construir singularidade, força e liberdade interior. No fim, a mensagem é clara. Você não precisa escolher entre ser alegre,
triste ou motivado. Você pode ser todas essas coisas e muito mais, sem perder a si mesmo. A individualidade verdadeira nasce da integração consciente das suas múltiplas facetas. E é nesse espaço que você encontra a liberdade de ser realmente você.